Reflexão do dia 22 de junho de 2023, 11ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santos João Fischer e Tomás More, decapitados por defender a sua fé diante do rei da Inglaterra, ano 1550, mais ou menos, logo depois da Revolução da divisão da Igreja, do protestantismo, que surge na Europa, meio que dividindo a Igreja e ainda por cima enfraquecendo-a junto ao Estado. Por isso, todos os reis da Europa, e alguns deles, começaram a rejeitar a Igreja e assumir a Igreja, como aconteceu aqui na Inglaterra no ano de 1550, onde o rei da Inglaterra se auto-intitulou-se como Papa, como representante da Igreja Católica dentro da Inglaterra. Aqui Papa não manda, disse ele. Aqui quem manda é o rei da Inglaterra. E até os dias de hoje, o rei da Inglaterra é o representante da Igreja em todo o território inglês. Com isso, houve aí a reação da Igreja e também a reação das autoridades na Inglaterra, culminando aqui, então, na decapitação dos santos João Fischer e Tomás More, e a motivação de tudo isso foi que o rei queria realizar um segundo casamento, né? E esses dois santos da Igreja, eles se portaram contra, não aceitando. Como o rei queria casar, ele preferiu decapitar esses dois santos. Assim como fez rei Herodes lá na Israel, no início, quando Jesus ainda estava pregando, querendo casar-se e manter numa união de adultério, ele preferiu decapitar o João Batista, o profeta que denunciava aquele pecado. Santos João Fischer e Tomás More, intercedei por nós, e que possamos nós também nos mantermos firmes diante dos apelos deste mundo, para que a Igreja se curve ao apelo de pecado, mas que mais santos, como Santos João Fischer e Tomás More, possa surgir, principalmente na realidade laica, nas famílias, defendendo o moral cristão. Amém. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Assim, abrimos o responsório de hoje, que está no Salmo 110. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Veja que na primeira leitura, em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo está, assim, assustado, porque novos pregadores, novas investidas de superapóstolos, falsos apóstolos, que estão pregando heresias, que estão difundindo no meio católico da época, apostólico da época, heresias, teologias que não correspondem àquela anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós também nos tempos de hoje, nós devemos estar atentos. Vamos ao texto para que possamos entender. Irmãos, oxalá pudesse suportar um pouco a insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus nos tem. Fui eu que vos desposei a único esposo, apresentando-vos a Jesus Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, aí nós vamos entender da origem da serpente, vós também sejam pervertidos em vossos pensamentos e se corrompam. Então, nossos pensamentos, por aí que a serpente flui, se corrompam, afastando-se da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que nós não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom agrado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses.
esses que são superapóstolos, mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou contra a ciência, e vou-lo tenho demonstrado que tudo e de todas as maneiras sou diferente desses superapóstolos. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Porque esses superapóstolos chegam cobrando dízimo, colocando lá na porta o nome de quem está atrasado, ou exigindo ofertas extraordinárias. Mas não, Paulo está anunciando sem o apelo financeiro, está anunciando, dando a sua vida de graça pelo Santo Evangelho, se consumindo pelo Santo Evangelho. Depois ele continua: em todas as circunstâncias, cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós, tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Essa minha glória não me será arrebatada na região da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus sabe que eu amo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Realidade que Paulo está revelando à comunidade de Coríntios. Quando chega algum enganador usando a palavra de Deus, tirando as riquezas da comunidade, vocês os acolhem. Mas aquele que prega na simplicidade, aquele, citando ele mesmo e seus companheiros, vocês agora fazem corpo duro? Que isso? Né? Ele está chamando a atenção da comunidade de Coríntios. Porque a igreja, irmãos, não pode pregar e não deve pregar para agradar a comunidade, para agradar todo o povo. Assim, os santos de hoje, os santos João Fischer e Tomamori, podiam também fazer uma pregação para o rei que agradasse ao rei. Não, eles preferiram agradar a Deus, acima de tudo, defender as leis do Senhor. E por esta opção foram decapitados. Porque aqui na terra, quem tinha espada, quem decidia sobre a vida deles, era o rei da Inglaterra. Da mesma forma, a igreja jamais poderá fazer um discurso para agradar todo mundo, né? Para suportar toda essa perversidade, para suportar toda essa agressão evangélica no comportamento de homens e de mulheres insensatos que vivem à margem da lei do Senhor, à margem da lei do Senhor, marginal à lei do Senhor. A igreja não tem como atualizar o seu discurso, porque a palavra do Senhor é eterna. Passará sol, passará lua, passará tudo a terra, mas nenhuma palavra há de ser tirada ou subtraída da lei do Senhor. É eterna. Então é função da igreja nos desagradar, entre aspas, e falar a verdade sobre o Santo Evangelho. Mas aqui a comunidade de Coríntios, não, eles acolhem com bastante festa e suportam com dinheiro, ainda por cima, superapóstolos, que querem pregar um evangelho que não existe, adaptando o evangelho às necessidades de prazeres mundanas lá da comunidade de Coríntios. Então essa pregação é boa, esta igreja é boa, porque nessa igreja eu posso fazer isso, essa religião eu posso fazer aquilo outro, que me agrada, então eu saio da igreja para poder entrar naquela igreja que suporta as ideologias de meu prazer. Que isso, que absurdo! Apostasia, pura apostasia. E os apóstatas não herdarão o reino de Deus. É um pecado sério, é um pecado seríssimo. É isso que Paulo alerta à comunidade de Coríntios. Que sejamos fortes e perseverantes na fé. Que a nossa alma e nosso espírito seja capaz de suportar as verdades da Bíblia, as verdades da lei do Senhor, da tradição da Santa Igreja, que nos traz um comportamento a seguir, né? E um caminho a seguir que nos leva de volta ao Pai. Que Santos João Fischer e Santos Tomamori possam agora interceder por cada um de nós, nos conduzindo a Jesus Cristo. Amém. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus,
Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das suas múltiplas e muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, quando antes de vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Veja que no versículo 10 fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Através das Escrituras, do Velho Testamento, Novo Testamento, através da santa tradição da igreja, nós entendemos e compreendemos, através do santo magistério da igreja, nós compreendemos e entendemos e nos educamos para cumprir aqui na terra a vontade de Deus. Então não adianta rezar um Pai Nosso numa religião, por exemplo, que não cumpre a vontade de Deus aqui na terra. Ao contrário, oprime o Senhor. Ao contrário, propaga o pecado na sua conduta, nas suas filosofias. Então, a verdadeira oração do Pai Nosso é aquela que cumpre a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí sim, o versículo 11 acontece. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas também dai-nos a capacidade de perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, conclui o evangelho de hoje, Jesus Cristo falando: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes, ou seja, se você reter o pecado, os homens, se você não perdoar os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Portanto, é inteligente perdoar. E perdão aqui não significa dividir a mesa, não significa fazer festa, não significa abraçar, beijar. Não, é perdoar, é devolver ao outro a graça, o perdão, a graça de vida. Então, quem te fez o mal, você tem direito de reter a graça do outro, porque ele te fez o mal. Então agora você tem o direito de amaldiçoá-lo, mas agora não. Você pode devolver a graça da vida. Devolve, perdoa, doa, entrega novamente para aquela pessoa que te magoou a graça. Não vou reter a sua vida, não vou reter a sua graça. Eu te devolvo, eu dou, eu perdoo eternamente. Pronto, pode viver a sua vida. Não sou eu que vou te condenar diante de Jesus. Eu te perdoo. Mas não significa que eu vou na tua casa, não significa que você vem na minha, não significa que nós vamos fazer festa junto. Significa o quê? Que eu perdoo. Meu espírito está livre. Eu te devolvo a graça do Senhor. Eu não vou ser a causa da retenção da sua graça, como fez a serpente lá no Éden, que reteve a graça de Adão e Eva. E por isso o mundo está nessa perdição até nos dias de hoje. Eu não vou me comportar nesse mundo semelhante à serpente. Ao contrário, eu vou me comportar nesse mundo semelhante a Jesus Cristo, ao próprio Deus, que nos ordena que sejamos perdão, que sejamos capazes de perdoar o nosso irmão. Por isso invocamos agora, diante da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para colocar em nós a dimensão do perdão. Somente pelo Espírito Santo é que nós seremos capacitados a perdoar aqueles que nos ofendem. Vem, Senhor Jesus, derrama sobre nós a graça do vosso Espírito. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admin, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador,
Nos ajude multiplicando em suas redes sociais, nossa rede de amigos, de família, esta palavra do Senhor, para que o poder de Deus, na graça do Espírito Santo, na mão poderosa de Jesus Cristo, possa converter mais um coração hoje para o Senhor. Por isso, seja um profeta do Senhor, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.